fazer com vocês aquilo que é um legado da neurociência. Preste atenção. Eu quero muito que essa palavra do Senhor entre no seu coração, mas você precisa estar aberto para isso. E o jeito que a gente encontra de abrir a mente é de duas formas. Primeiro é estar acordado, né? A segunda é a gente criar um mecanismo para receber o que nós vamos ouvir. E o que nós sabemos que funciona é você repetir o seguinte: eu quero. Está vendo como é que você não está acordado? Viu? Funciona, não funciona? Então, o que funciona é você repetir: eu quero receber a palavra de Deus. Não vou dormir. Se meu irmão dormir, eu acordo. E eu quero o melhor de Deus. Amém? Então agora é só daqui para frente, só eu. Você não precisa continuar repetindo, não. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 50, finalzinho. Você pode estar dizendo assim: pastor, esse negócio é de neurolinguística. É, isso mesmo, neurolinguística. Um pouco de ciência só ajuda, não atrapalha. Gênesis capítulo 50, verso 15 a 21. Olha que coisa, que história você conhece. Você já leu, você já ouviu. Gênesis 50, verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Veja, irmãos, José para nós é um exemplo de confiança no caráter de Deus. Eu procuro seguir o exemplo da vida de José no meu coração. Essa história de José, para mim, é uma das histórias mais lindas que as Escrituras já nos contou. José, então, é alguém que acreditava que Deus via os seus movimentos, mesmo quando todas as pessoas não viam. Por exemplo, quando a mulher de Potifar vai para cima dele, querendo deitar com ele, ela disse: não tem ninguém vendo, não tem ninguém aqui. E ele disse: mas o meu Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vê. José, então, acredita que Deus vê aquilo que ninguém vê. José continuou exercendo o dom que Deus havia lhe dado, de interpretar sonhos, mesmo quando estava sofrendo injustamente na prisão. Preso, por conta da sua fidelidade ao Senhor, continuou ali na prisão, exercendo aquilo que ele fazia desde moço. José, então, é um exemplo de perseverança naquilo que Deus havia lhe dado,
mesmo vivendo injustiça. José não exerceu vingança por crer que ela pertence a Deus e que sua vida estava nas mãos de Deus. Então veja que nós temos aqui um cenário propício para nós observarmos como nós devemos viver diante de Deus a partir do modelo e do exemplo deste homem chamado José. Primeira coisa que eu quero levantar com vocês é que no verso 18 e verso 19, seus irmãos, pensando que ele guardava rancor por conta da maldade que eles haviam cometido contra ele, buscam servi-lo, e José então ensina para eles que Deus é o único que deve ser servido. Nenhum homem está no lugar de Deus, e José tinha essa compreensão muito claramente. Vejam os senhores e as senhoras que José poderia aproveitar essa grande oportunidade de fazer com que o seu sonho fosse cumprido, quando ele disse que, quando moço, que ele tinha o sonho de que seus irmãos estavam lhe servindo, e agora no momento exato os seus irmãos dizem, nós vamos lhe servir. Ele diz, não, nós só serviremos a Deus, e eu não quero vocês como escravos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é o único que deve ser servido. Primeira coisa que José nos ensina, nós não somos escravos de ninguém, a não ser do Senhor, diz 1 Coríntios capítulo 7, verso 22. Pois aquele que sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com José e na sua história magnífica é que nós só servimos ao Senhor. Amém? Segunda coisa que José nos ensina, está no verso 20. Vejam, os senhores, o que diz a Escritura no verso 20 do capítulo 50 de Gênesis. Deixa eu abrir as Escrituras aqui. Por isso, verso 20, do capítulo 50. Confiança inabalável nos planos de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Irmãos, eu fico pensando aqui, o coração de José, depois de ter amargado anos na prisão, por conta da injustiça de uma mulher, por conta da crueldade de um sistema político, por conta da maldade de seus irmãos, até que no início as coisas parecem que estavam dando certo. Quando ele foi vendido como escravo, logo a caravana que o levou para o Egito, ele, com um pouco de sorte, ele caiu na casa de Potifar, e ali ele foi crescendo na sua proeminência, na sua sabedoria, e se tornou o grande mordomo desta casa, até que o dia fatídico de uma mulher desvairada, apaixonada, louca, tenta lhe subornar de forma sexual, e ele não cai, então ele vai para o calabouço e fica ali anos preso. Fico pensando, se José ficou imaginando, eu estou aqui por causa dos meus irmãos, eu estou aqui por conta da maldade daqueles que não conseguiam suportar que meu pai me amava muito mais do que eles, briga de família. Eu estou aqui porque eles fazem parte de um sistema corrompido. Talvez assim como muitos de nós podemos pensar em determinados momentos, meu carro quebrou porque a prefeitura não cobre o buraco que deveria cobrir. Agora a culpa é da prefeitura. Eu estou aqui adoecendo porque eu comi uma comida ruim ou comi coisas enlatadas e a gente vai colocando a culpa. Eu estou nessa situação por causa de A ou por causa de B. Será que José na cadeia, ele pensou, estou aqui por causa dos meus irmãos, estou aqui porque eles foram maus comigo? Mas José nos ensina que para nós não amargarmos o nosso coração, nós precisamos de uma confiança inabalável nos planos de Deus. O que José diz aos seus irmãos? Não tenham medo.
Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal, mas Deus estava por trás de tudo isso. Deus transformou um mal em bem. Não tenham medo. José só podia dizer isso porque ele confiava nos planos de Deus. A minha pergunta aos senhores: nós confiamos no plano de Deus ou nós confiamos nas coisas fatídicas da vida, nas coisas que sucumbem ou naquilo que nós não damos conta? Eu creio que mesmo cometendo bobagens, Deus transforma o mal em bem. Essa é a teologia de José. A confiança de José em Deus foi maior que seu sofrimento. Somente confiando em Deus podemos suportar as dificuldades da vida. Quem não confia em Deus, amarga em todas as situações. Falta de confiança em Deus nos faz conflitar e brigar por espaços. Quem é incrédulo usa mágoa como arma. Você conhece gente que qualquer assunto, qualquer coisa de embate, a mágoa vem na frente. O rancor vem na frente. Um coração adoecido vem na frente. E se tivesse uma luz de neon, e se tivesse algo que pudesse esclarecer os pensamentos, ali nós leríamos na testa: eu não confio em Deus, por isso que eu estou agindo desse jeito. Eu não confio que Deus guia a história, eu não confio que Deus guia os meus planos, eu não confio que Deus cuida de mim, eu não confio que Deus está trabalhando na minha história, mesmo estando aqui na cadeia, mesmo adoecendo, mesmo tendo dívidas, mesmo tendo problemas, eu não confio. É isso que a mente poderia dizer, mas José então diz aos seus irmãos: não tenham medo, fiquem tranquilos, porque Deus transforma o mal em bem. Eu vim para cá por conta de um plano eterno de Deus. Só alguém que confia poderosamente em Deus pode dizer isso. Vejam o que diz também um grande baluarte da fé nas Escrituras Sagradas. Quando falamos na palavra baluarte da fé, talvez a sua mente esteja pensando em Abraão, mas existe um outro que se chama Jó. E Jó diz, no capítulo 42, verso 2, sei que tu podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe, irmão, se Deus tem um projeto para a tua vida, se Deus tem algo para a tua história, se Deus tem uma promessa para a tua família, se Deus tem coisas para você, elas serão para você. Ninguém ocupa esse espaço que é seu. Ninguém pode tomar o seu nome. Esse nome é seu, está marcado no livro da vida. E o Senhor não apaga do livro da vida. Moisés até conversou com Deus e disse: Senhor, se o Senhor não entrar conosco em Canaã, risca o meu nome no livro da vida. E Deus então diz assim: o seu nome é impossível de ser riscado, então eu entro com vocês. Sabe o que isso significa? Que o seu nome tem uma marca, que o seu nome tem um selo, que Deus, quando olha dos céus, Ele olha a você e Ele conhece exatamente a nossa história e todos os nossos sentimentos. Essa era a teologia de José. Por isso que José podia viver sem rancor, sem mágoas. José podia viver sem ressentimentos. E José não devolveu aos seus irmãos o que eles mereciam. Por quê? Porque terceira e última coisa. Verso 21. Por isso, não tenham medo. Por isso o quê? Porque Deus transforma o mal em bem. Porque Deus estava por trás do que me aconteceu. Porque eu cresci na cadeia. Porque eu aprendi a caminhar com Deus. Porque eu aprendi a confiar no Senhor. Porque eu sempre soube que o Senhor estava regendo a minha vida. Porque eu sempre soube que Deus é o Senhor da minha história. Por isso não tenho medo. Ainda mais, eu vou mais adiante. Eu sustentarei vocês e a sua prole, os seus filhos, a casa de todos vocês. Olha que bênção. Sabe por quê? Porque José nos ensina que ser crente é ser abençoador. Repete comigo isso. Ser crente é ser abençoador. Irmãos, esqueça pagar o mal com o mal. Nós pagamos o mal com o bem. Esqueça devolver na mesma moeda. Nós damos gorjeta. Esqueça retribuir com ignorância.
porque a palavra do Senhor em Provérbios diz que a resposta branda aplaca o furor. Não esqueça toda mágoa, todo rancor, não importa o que as pessoas fazem conosco, nós somos abençoadores. Não importa se nos fazem mal, nós abençoamos. Não importa se nos trata com ignorância ou com rancor, nós somos aqueles que amam. Olha, José, o texto é muito interessante, porque ele disse assim, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Eles começam a aparição com José no finalzinho da vida, querendo ser escravo de José. Sabe alguém que nos procura dizendo assim, olha, eu quero trabalhar de graça para você, para pagar o que você me fez. E aí você diz assim, não, eu não te aceito como meu funcionário. E aquele dinheiro que eu te emprestei, você não me paga, ele foi dado. E tem mais, a partir de hoje eu vou sustentar você, e você não tem mais aquela dívida, e a partir de hoje tudo está pago do que você fizer. Por isso que dizem que José é uma tipologia de Cristo nas Escrituras. Por isso que dizem que José apresenta-nos o Cordeiro imolado de Deus. Porque sendo nós os traidores, sendo nós aqueles que colocamos o Senhor na cruz, sendo nós aqueles que colocamos o Senhor numa enrascada, Ele pagou a dívida que era nossa. E José aqui diz aos seus irmãos, sustentarei vocês e seus filhos. E olha a segunda parte do verso 21. A primeira é, por isso não tenho medo. A segunda é, eu sustentarei vocês e seus filhos. E a terceira parte, alguém pode ler, por favor? E assim José os consolou e falou, a minha tradução diz, e falou amavelmente. Falou ao seu coração. Olha, irmãos, mais do que perdoar, mais do que esquecer, é ainda fazer algo que não faz parte daqueles que foram injustiçados. Tratar com amor e com brandura. Sabe, talvez, porque José tinha o que Paulo nos falou em 1 Coríntios 4:12. Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Diz o apóstolo Paulo, nós, os apóstolos, nós não revidamos, nós não maldizemos, nós não fazemos orações imprecatórias. Nós não pedimos o juízo de Deus sobre a vida das pessoas, nós pedimos a misericórdia. Nós não pedimos que Deus pese a mão, nós pedimos que Deus os abençoe. Nós não revidamos com palavras duras, nós revidamos com palavras amáveis. Nós não damos as costas, nós damos a frente. Nós não andamos 1 milha, nós andamos 2. Nós não emprestamos a capa, nós doamos. Assim como Paulo fez, Jesus fez, José fez e tantos homens de Deus fizeram, assim como Cristo nos ensinou a fazer, nós somos convidados nessa noite a fazermos também. Nós somos abençoadores. Lembro-me que uma história de Watchman, um grande cristão do século XIX, na China ainda comunista, perseguida. Watchman então conta que uma das suas ovelhas tinha uma grande colheita, uma grande plantação melhor. E de manhã o vizinho havia, pela noite, puxado para a sua plantação todo o sistema de irrigação da plantação do irmão. Diz o Watchman que aquele homem então levantou de manhã e viu que a sua irrigação, a sua plantação estava desviada pelo vizinho, ele foi lá e puxou de volta. Já pela terceira vez que isso aconteceu, ele contratou então um grupo de pessoas que fez a sua e pagou para do seu vizinho. Seu vizinho, quando acordou na manhã, estava toda a sua plantação feita com um sistema de irrigamento e olhou a do vizinho, ainda estava lá, e ele procurou aquele crente e diz assim, o que deu na sua cabeça? Falou, primeiro, eu quero livrar você desse mal que acomete a humanidade, de roubar o que é dos outros. Então eu estou livrando você deste mal. Segundo, o Senhor que me abençoou, chamou a abençoar os outros. Quando você insistiu pela terceira vez em roubar o que é meu, eu percebi que você precisava ser abençoado. E Deus me abençoou e eu quero abençoar você. Você não vai precisar roubar mais.
Ah, se todos os crentes no Brasil pensassem assim. Ah, se todos nós pensássemos e que nós fomos chamados para abençoar, nós não fomos chamados para condenar, nós somos chamados para amar, nós não fomos chamados para odiar, nós somos chamados para abraçar, nós não fomos chamados para bater, nós somos chamados a perdoar, nós não fomos chamados para endividar. Nós somos chamados para ser bênção nessa nação. Nós somos chamados para ser bênção neste mundo. E sabe, irmãos, eu sei que dizendo isso, nós só precisamos ser assim se nós contarmos com o poder do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo não é um crente que fala em línguas, não é um crente que tem milagres, é um crente que vive para abençoar, não importa a situação em que ele viva. Ainda tendo um pacote de arroz, ele consegue dividir, porque ele crê que Deus é capaz e poderoso o suficiente para fazer, multiplicar o seu arroz, e ele divide o seu arroz com outros. O outro não tem fé de acreditar que Deus multiplica, mas ele que tem fé que Deus multiplica, ele é capaz de partir o arroz no meio e dizer metade para você e metade para mim. Lembro-me que certa feita pregando no meu primeiro ministério, eu ainda seminarista, dizendo essas verdades de Deus. Um jovem, certa feita, me procurou, abriu a carteira na minha frente, eu era seminarista. Lembro que precisávamos comprar livros e não tinha dinheiro para comprar livro. Irmãos, a situação como seminarista era tão difícil naquela época que o nosso professor passava às 10 horas da noite, morava no campus, lá no vale, e ele passava 10 horas da noite, a hora da fome do seminarista. Então, 10 horas da noite, lembre-se que em todo seminário de internato, 10 horas da noite é a hora da fome. E nós jantávamos às 6 horas da tarde. Então, 10 horas da noite batia fome, era o término da nossa banca. Íamos dormir às 10h30, apagar das luzes. E o nosso professor então passava por volta de 9h30, mais ou menos, 15 para as 10, com saquinhos de 4 pão de queijo. Quanto custa isso? Eu sei que eu lembro que era uma fortuna para nós. Outro dia nós fizemos pão de queijo em casa, somos em 5, eu me lembro que sobrou ali uns 10 pães de queijo ali, que ficou ali o dia inteiro naquela bancada, e eu passava e olhava e falei, esses 10 pães de queijo no meu tempo de seminarista, era ouro, e nós não sabíamos. Sabe que eu estou dizendo isso? Que aquele jovem uma vez na igreja abriu a carteira e disse assim, R$40. E eu olhei e disse, estou vendo. Ele falou, 20 seu, 20 meu. Eu falei, por quê? Ele falou, porque Deus mandou eu dividir. E era exatamente os R$20 que eu precisava para comprar um livro para fazer a prova no seminário. E aquele irmão foi só crescendo, e Deus foi só abençoando no trabalho de prótese que ele fazia, ainda novo. Ele aprendeu que dividir, abençoar, repartir é o chamado do cristão. Olha José então, para nós terminarmos. Talvez José estivesse na sua mente, no seu coração, Romanos 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Vejam José então agora na posição de governador do Egito. Tendo seus irmãos lhe procurando agora por medo, diz o texto. Papai já é falecido. Quem sabe José agora vai botar em plano tudo aquilo que nós fizemos com ele, ele vai fazer conosco. É a lei da vida. Talvez esses irmãos de José já tinham assistido a novela O Outro Lado do Paraíso e tenham aprendido que tudo que você faz volta. Será que os irmãos de José assistiram a novela da Globo e aprenderam que tem a lei do retorno? E eles foram com isso no coração. Ele vai agora nos pisar, papai já é falecido, ele vai agora acabar com a gente, porque nós só fizemos isso com ele. Só que quando eles vão encontrar com seu irmão, eles não sabiam que o seu irmão era crente, que seu irmão temia ao Senhor, que seu irmão confiava de que Deus era o Senhor da vida dele e que ele era governador, não por causa dos seus traquejos políticos e nem porque ele era bom no que fazia, mas porque Deus o estava abençoando. E José nos ensina para os seus irmãos essas 3 lições nessa noite. Primeiro, ninguém está no lugar de Deus, nem eu mesmo. Segundo, meus irmãos, eu confio no poder de Deus. Não há ninguém na face da terra que pode destruir o que Deus tem para você.
Eu encontro crentes por eu caminho desesperados, medrosos contra o diabo. Crentes que têm pavor do diabo. Olha, se tem coisa que o diabo odeia, Lutero que disse isso, é que ele seja desprezado. Porque se é verdade que ele quis ser adorado, então não tem mais nada que possa afligir mais o capeta do que o desprezo. Então nós sabemos das suas armadilhas, mas nós não lhe damos nenhuma confiança, porque nós confiamos em Deus. Nem o capeta, nem homem algum na face da terra é capaz de destruir os planos de Deus para você. José ensinou isso para os seus irmãos. Olha, meus irmãos, o que vocês intentaram de mal contra mim, Deus transformou em bênção. E terceiro e último, José então nos ensina que nós somos abençoadores. E ele então diz aos seus irmãos, e tem mais. Vocês não vão me servir, não vão ser meus escravos, não vão me adorar como se eu fosse Deus, vocês não vão ser castigados e ainda mais, vocês e os seus filhos serão sustentados por mim. Eu vou sustentar todos vocês, porque eu entendi que Deus me colocou aqui para isso. Agora vira para o seu coração, vira para você mesmo, olhe para dentro de si e pergunte, tudo que você tem, você entende que foi Deus que te deu para abençoar, ou você ainda acha que isso ainda é para você? Aquilo que você é, aquilo que você pode ser, todo conhecimento, todo recurso, toda a saúde, toda a casa que você tem, as coisas que você tem, são para a bênção ou são para o orgulho e o desfrute? Eu quero que você saia aqui nessa noite com a convicção de que 2018 é o ano de nós sermos abençoadores. Você diz, mas pastor, eu não tenho nada, eu estou precisando. Se você crer, verás o milagre de Deus. Ainda o pouco que tu tem, como aquela viúva que tinha só algum pouco de óleo e foi capaz de fazer ainda o alimento para Elias. Que assim seja na tua vida, curve a sua fronte. Que você entenda como José, que o Senhor é o nosso Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Senhor, nessa noite, nós estamos aqui no primeiro culto e nós estamos aqui na primeira ceia do ano para dizer ao Senhor que Tu és o nosso Deus, o Deus inabalável, o Deus de José, o Deus que socorreu este homem, o Deus que colocou ele como governador do Egito, o Deus que levantou ele para abençoar os seus irmãos, o Deus que trabalhou no seu coração para que ele não conservasse amargura, o Deus que fez ele entender que o Senhor o conduziu por caminhos estranhos, mas que o Senhor estava com ele fazendo uma grande obra na vida dele. Senhor, que nós possamos sair daqui nessa noite entendendo que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Que o emprego que nós perdemos, que o dinheiro que nós perdemos, que as coisas que nós perdemos, o Senhor está por trás de todas elas. Que Tu és o Deus de toda consolação. Tu és o Deus de todo poder. Aquilo que os homens intentaram de mal contra nós, o Senhor transformou em bênção. O Senhor é o Deus que está trabalhando na nossa história. Por isso nós somos um povo que ri. Por isso que nós somos um povo leve. Nós somos um povo feliz. Porque nós confiamos, nós acreditamos no Senhor. E nós sabemos que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Entre o Teu povo, Senhor, não há amargura. Entre os Teus filhos não há rancor. Porque nós cremos que Tu és o nosso Deus, o Senhor da nossa história. Por isso, sê conosco em toda a nossa vida. Mas nos permita perceber isso, Senhor, para que o nosso coração não amargure. Em nome de Jesus. Amém. Leandro, toca lá em cima. Vamos ficar de pé. Vamos cantar uma canção.